bem-vindo à Open Insurance Week. Eu sou Luigi Ervolino, sou responsável do COE de Open Finance da BIP Brasil. Nós hoje estamos suportando algumas seguradoras no desafio do Open Insurance e também suportando mais de 17 instituições na implementação do Open Banking. E comigo hoje temos Edgar Cardoso, que é o nosso head da área de arquitetura, e Ana Paula Lima, que é a nossa responsável experta de seguros, que está cuidando de todos dos projetos que nós temos com seguradoras. Bem-vindos, Edgar, bem-vindos, Ana. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui conosco. Imagina, eu agradeço, Luigi. Também, pessoal. Obrigado pela oportunidade de participar do evento. Nós sabemos que a Open Insurance está vindo junto com o Banking para mudar, ou como falam alguns, revolucionar o sistema. Sabemos que é uma jornada longa, não vai ser fácil, bem como não está sendo o Open Banking, mas os trabalhos valem a pena porque tem um impacto muito importante, principalmente para os clientes finais. E gostaria de começar um pouco a abrir as nossas conversas, falando um pouquinho, com base na experiência que você está tendo em outros clientes, outras seguradoras, sobre a Open Data, que é a primeira entrega que agora acontecerá em dezembro. Qual você acha que são as dificuldades que você está vendo nos clientes até agora? Vou deixar a palavra à Ana, começando primeiro. Bem, vamos lá. Luigi, vou ser bem sincera com vocês. Nessa primeira etapa, né, do Open Data, do Open Insurance, nossa maior dificuldade é no mapeamento de dados, né? Então, como sabemos, nós temos lá vários dados de produtos, canais que precisam ser mapeados para que eles sejam expostos, né, através de APIs, e buscar esses dados, mapear esses dados dentro dos sistemas legados das seguradoras está sendo um grande desafio para a gente, né? Inclusive porque muitos dados desses produtos e canais podem estar em sistemas e também podem não estar, né? Podem estar em planilhas, em arquivos, em PDF. Então, existe necessidade, inclusive, de criar alguma base de dados de sustentação para que todos esses dados possam ser extraídos, estruturados, né, e expostos no modelo que o Open Insurance prevê. Então, esse está sendo o grande desafio. E para que esse desafio seja vencido, a gente ainda tem um segundo desafio, que é estruturar equipes multidisciplinares dentro das seguradoras para que a gente possa fazer esse mapeamento, né, de todos os sistemas, quando eu falo de auto, de residência, de vida. Então, existem owners diferentes dos processos e eu preciso criar uma equipe multidisciplinar com eles, mapear esses dados, e isso está sendo bem complexo, né? Porque a gente tem muitos sistemas legados dentro das seguradoras nesse momento, e buscar fazer esse mapeamento, trazer cada uma das informações é um dos maiores desafios nesse momento, né? E eu não sei se o Edgar consegue aqui até concordar comigo, mas além desse, né, a gente está tendo aí um grande desafio também de disseminar uma cultura para que tenha uma governança de dados, né, dentro da seguradora, porque fazer todo esse mapeamento sem ter uma governança e depois uma sustentação dessas informações acaba também não atualizando esse processo daqui para frente. Então, estruturar dados, estruturar equipe e estruturar uma governança para processos e sustentação desses dados no futuro. Exatamente, Ana. E do ponto de vista mais técnico, né, tecnológico, a gente tem duas vertentes aí para a fase 1 do Open Insurance. Todo esse trabalho de mapeamento de dados, como você disse, e a exposição, né? Como se trata de dados abertos, ainda para a primeira fase, ainda é um pouco mais simples do que as fases subsequentes do Open Insurance. Então, os dados eles não precisam de uma infraestrutura de segurança, de autenticação ou autorização, né? Mas eles precisam estar disponíveis, né, acessíveis pela internet, e eles precisam ter uma performance boa, né? Então, alguns recursos precisam voltar em 1 milissegundo, 1,5 milissegundos, que é um tempo de resposta bem curto.
Então, não é possível, eventualmente, fazer a busca desses dados de Open Data direto nos sistemas transacionais. Por isso que todo esse trabalho de mapeamento de dados que a Ana citou é para quê? É para identificar cada atributo que tem que ser exposto no Open Insurance, em qual sistema que ele pertence, qual é o banco de dados que está essa informação, qual tabela, até chegar no nível granular da coluna, né, mais tecnicamente falando. Então a gente tem que mapear item por item onde que eles estão. Como a gente sabe que esses dados, possivelmente eles estão espalhados por diversos sistemas, né? Então tem sistemas em tecnologias diferentes, né? A gente tem normalmente as seguradoras têm algumas dezenas de sistemas que compõem o parque, né, operacional dela. Então, qual que é a ideia? É fazer esse mapeamento, como a Ana diz, mapear em cada sistema, em cada banco de dados que estão as respectivas informações, consolidar isso para uma base de dados própria para a exposição do OPIM. Porque a forma que o dado tem que ser exposto para o OPIM, certamente não é dessa maneira que ele está estruturado no seu sistema transacional. Então, nesse meio do caminho, entre fazer o mapeamento e expor, eu tenho que fazer uma transformação desse dado. Então, é um grande trabalho achar, né? Realmente a palavra é essa, achar onde que está o dado nos meus sistemas. Feito fez esse de para, eu tenho que trazer isso para uma base intermediária e aí sim colocar essa base intermediária o mais pronta possível para ser consumida pelas APIs de fase 1 do Open Insurance. É só depois de tudo isso que a gente consegue falar de exposição, né, Edgar? Exato. Tem toda essa etapa antes para depois a gente chegar lá no consumo, né, no consumo dessas APIs, na exposição desses dados, mas todas essas etapas por trás, realmente, elas são muito onerosas, né, quando a gente fala do ponto de vista das companhias. Perfeito. E isto porque estamos ainda falando de Open Data. Agora, pensando na parte de dados pessoais, cuja implementação é prevista lá em setembro, para os quais ainda não temos requisitos regulatórios, ainda não foram a estrutura do PIN ainda não definiu as especificações. Agora, tentando de fazer um pouco um paralelo com o Open Banking, onde esta fase já entrou agora em produção em outubro, qual você acha que podem ser os desafios que as seguradoras irão enfrentar para poder compartilhar os dados pessoais? Aí, vamos agora começar. Edgar, quer começar? Sim, posso. Aí agora, para a fase onde eu tenho dados pessoais dos clientes da seguradora, é diferente da fase de Open Data, porque agora eu preciso de uma camada de segurança bem forte, né? Porque eu não posso expor o dado de um cliente da seguradora sem que tenha a explícita consentimento dele, né? Então, o Open Bank, né, e também aqui o Open Insurance, trabalha com o conceito de consentimento, ou seja, o dado o dado do cliente da seguradora só é compartilhado para uma outra seguradora mediante a um consentimento explícito do usuário. Então, ele tem que ter um objetivo claro, a Ana vai falar um pouco disso também, mas a seguradora que quer obter o dado do cliente de uma outra seguradora tem que falar para ele exatamente para que aquele dado será consumido, qual que é o objetivo daquilo. E o cliente ele tem que ter total consciência do propósito pelo qual ele está compartilhando aquele dado. E esse dado ele é compartilhado por um prazo determinado, né, que pode ir no máximo provavelmente até 12 meses, né? E em qualquer momento esse cliente pode revogar esse consentimento. É importante ter em mente que o consentimento de Open Insurance é diferente de consentimento que veio lá um pouquinho antes da LGPD, né? Porque na LGPD é um pouco diferente. O consentimento é o cliente, ele tem o direito de pedir a exclusão dos dados dele de qualquer empresa, né, de qualquer banco, de qualquer seguradora, de qualquer e-commerce, porque a LGPD trouxe essa proteção de dados para ele. Já no Open Insurance, o conceito do consentimento eu dou o consentimento por uma seguradora terceira a acessar um conjunto restrito de dados, que o cliente vai explicitamente selecionar quais são esses dados que ele vai compartilhar por um tempo determinado, né? Então, esse é o conceito do consentimento
do Open Insurance. E para que esse consentimento, para que a segurança disso trabalhe de forma efetiva, existe um standard de segurança que eu posso falar que é o mais alto nível de segurança no mundo hoje. Nem os sistemas lá de Open Bank, né, que vem essa história toda da Europa, do PSD2, do Open Bank do Reino Unido, tem um nível de segurança tão alto quanto o Open Bank que veio para o Brasil e agora o Open Insurance, né? Então eu tenho que ter uma camada de segurança que tem vários padrões tecnológicos, né? Entre eles o mais alto nível de segurança, que é um standard chamado FAP, Financial API Grade, que estabelece um monte de requisitos técnicos para que uma API se conecte com outra, para que uma seguradora se conecte com outra. Não querendo entrar muito em detalhes técnicos, mas basicamente algoritmos de criptografia que tem que usar, cifras que tem que usar, tamanho de chaves criptográficas que tem que usar, sistemas de tokenização que tem que usar, para obrigar que a conexão entre uma seguradora e outra seja feita de forma segura, tenha critérios como não repúdio, por exemplo. Então, se eu obtenho dados de uma seguradora, depois eu não posso falar que não foi eu que obtive. Então, tem um arcabouço aí de mecanismos de segurança que vem para proteger aí o cliente da seguradora, né, o usuário final, do que aquela ação que ele está falando de compartilhar um dado, somente aquela seguradora que ele deu autorização vai consumir e não qualquer outro intruso aí no meio do caminho vai consumir esse dado dele. Exato, exato. E assim, eu ainda complemento, Edgar, quando você fala de toda a parte de consentimento, que quando a gente fala de jornada de consentimento hoje dentro do Open Insurance, é importante a gente deixar claro que toda essa jornada ela vai ser feita somente através de canais digitais. Então, além de ter toda essa necessidade de adequação aos estándares de segurança, atender todos esses requisitos, né, para que o cliente ele esteja seguro no momento de um consentimento, de um compartilhamento de dados, eu tenho a necessidade de revisar, né, e criar novas possibilidades dentro dos canais digitais das seguradoras. Então, eu posso ter que criar, né, novos canais, eu posso ter que criar um novo conceito de que as seguradoras terão canais digitais onde poderão identificar os seus usuários de maneira logada, né, com login, usuário, senha, tudo de forma segura. Então, existe toda uma jornada de digitalização, quando a gente fala dessa segunda fase aqui de compartilhamento de dados de clientes, e existem também outros requisitos regulatórios que não estão sendo contemplados nessa primeira fase de Open Data. Então, eu preciso adaptar processos de atendimento ao cliente, né? Esse cliente ele pode ter dúvidas tanto do consentimento que ele já deu, ou como ele faz para iniciar uma jornada de consentimento, sobre os canais digitais. Então, a central de atendimento tem que estar pronta para ajudar o cliente nessas dúvidas, né? Na continuidade desses processos. Eu tenho necessidade de criar novos controles internos, eu tenho que adaptar todo o meu plano de continuidade de negócios, né, voltado mais também para o digital e para a jornada de consentimento, para uma sustentação do Open Insurance dentro da seguradora, em casos de crise, por exemplo. Então, existem aqui vários requisitos também regulatórios que ficam à parte, além do que a gente fala da grande complexidade de segurança e da grande complexidade quando a gente fala de adaptação e adequação dos canais digitais. Perfeito, Ana. A gente está vendo isso também no Open Banking. Acho que o Edgar tocou um ponto muito importante. Acho que, desculpa, vocês dois tocaram 3 pontos que para mim foram aqueles que mais deram impacto, que é a questão de adequar standard que hoje não existe no Brasil, implementar um sistema de gestão de consentimento que também não existe, que vai além do que foi criado para atender a LGPD, e toda essa transformação digital, principalmente na jornada de cliente, onde concordo contigo que vai forçar mais a digitalização, que é um processo que já está acontecendo, mas Open Insurance vem para ainda mais acelerar este processo, e que não é simples para acontecer. Concordo 100% com vocês. Agora, se fala bastante de interoperabilidade entre Open Banking e Open Insurance, ou seja, criar o conceito de Open Finance. Estamos indo, o Brasil, na verdade,
Esse é um prazer enorme. Eu sou italiano, para mim participar dessa transformação é sensacional. Acho que nós vamos ser o primeiro país no mundo a implementar o Open Finance, não tem nenhum outro lugar isso. Só que porque efetivamente acontece essa interoperabilidade, ou seja, seguradora poder acessar os dados do Open Banking e vice-versa, bancos acessar os dados do Open Insurance. O que você enxerga um pouquinho mais sobre esta interoperabilidade? Como vocês estão imaginando que vai acontecer? Então, quando a gente fala essa palavrinha open, né, se a gente traduzir no pé da letra, é aberto. Então, alguém pode se perguntar assim, tá, mas eu sou aqui uma seguradora, então qualquer um, mesmo não sendo seguradora, pode conectar comigo? Aí, bom, não é bem assim, né? É porque tanto o Open Bank quanto o Open Insurance é um ecossistema, na verdade, fechado, né? Somente participantes homologados pelo regulador podem fazer parte do Open Bank ou do Open Insurance. Então, falando do Open Bank, né? O Open Bank é um ecossistema fechado que só bancos participantes podem fazer a interoperabilidade dentro da cadeia bancária. A mesma coisa vai ser aplicada para o Open Insurance. Somente as seguradoras homologadas vão poder participar ali dentro. E como que eu garanto que uma determinada instituição é uma seguradora ou é um banco para o Open Bank? Então, existe um conceito que eles criaram de um diretório central. É um diretório, um cadastro central, onde tanto os participantes do Open Bank quanto os participantes do Open Insurance precisam se registrar. Hoje, no Open Bank, porque está mais adiantado lá, o Open Insurance ainda está desenvolvendo esses conceitos, lá todos os bancos precisam se submeter ao Banco Central e fazer um registro como um participante válido. Isso também vai ser aplicado aqui no Open Insurance, entende? Então, quando o banco ou a seguradora se registra nesse diretório central, ele precisa de criar alguns certificados digitais. E para garantir que somente instituições... como é que eu garanto que uma instituição é participante disso? Pelo cadastro do diretório e por um certificado digital exclusivo do Open Bank, provavelmente vai ter um exclusivo do Open Insurance. Então, o que houve no Brasil foi o seguinte, qualquer empresa com o seu CNPJ pode ir lá em uma empresa abaixo da ICP Brasil e adquirir um certificado digital. Então, isso garante que a empresa X é realmente a empresa X, é a minha assinatura digital da empresa. Então, eles criaram uma especificação particular, um certificado particular para o Open Banking. Basicamente, além de todos os atributos que um certificado digital tem que ter, eles colocaram mais o ID, o identificador único, que é o ID do cadastro daquele participante no diretório central. Então, é isso que faz o Open Bank ser um ecossistema fechado que só banco participa. Então, para um banco conectar com outro banco, ele tem que ter um certificado digital válido do tipo do Open Banking. Então, por isso que eu consigo estabelecer conexão com um banco e com outro banco. Para o Open Insurance vai ser a mesma coisa. Vou ter um certificado digital da seguradora do Open Insurance e a outra seguradora B também, e eu vou conseguir conectar uma com a outra. Só que eu estou com dois ecossistemas que não conversam. Separados. Aí a pergunta é, como é que o Open Insurance conversa com o Open Bank? Aí a gente tem algumas hipóteses, isso vai ter várias discussões ainda no futuro. Uma hipótese, ou vai criar um diretório central unificado, então esse diretório que foi criado para o Open Bank vai se expandir para a seguradora também, né? Ou não, eles vão decidir ter cada um seu diretório, cada uma sua estrutura, mas vai poder aceitar certificados tanto de Open Bank quanto Open Insurance. Então, uma seguradora vai poder aceitar um certificado digital oriundo do Open Insurance ou oriundo do Open Bank, e vice-versa. E aí é onde a interoperabilidade acontece. Ou seja, eu peguei dois ecossistemas fechados, do Open Bank e do Open Insurance, criei um mecanismo para eu criar um Open Finance que tem esses dois ecossistemas, e eles podem conversar um com o outro. Tecnicamente, é por aí que vai sair essa solução de interoperabilidade entre esses dois ecossistemas. Exato. E quando a gente fala de interoperabilidade, né, entre o Open Banking e o Open Insurance, é importante a gente ressaltar tabelas de dados, dicionário de dados. Então, por exemplo, será possível que eu compartilhe com uma seguradora os meus dados de relacionamento com uma instituição financeira, com o meu banco? Então, eu vou conseguir compartilhar com a seguradora o meu cadastro mais atualizado no banco,
eu vou conseguir compartilhar com a seguradora o histórico dos meus 12 últimos meses de movimentação da conta corrente, dos 12 últimos meses de movimentação do meu cartão de crédito, operações de crédito, né, empréstimos, financiamentos, inclusive tendo visibilidade de todas essas informações, a seguradora vai conseguir entender o comportamento da Ana, né? Onde ela consome, onde ela gasta, se ela paga as contas dela em dia. Então, a partir dali, você consegue traçar um perfil, né, do cliente, consegue traçar, inclusive, quais produtos você consegue ofertar para ela, né, para a Ana, de uma maneira mais personalizada e importante, né, também para o cliente, para isso ficar mais tangível, ele vai ter enxergar o benefício disso com uma possibilidade de redução na precificação, né? Então, quanto mais direcionado, mais personalizado esse produto for, com as informações que a seguradora vai conseguir receber do Open Banking, né? E também de outras seguradoras através do Open Insurance, eu vou conseguir ter o histórico dos seguros que a Ana já teve, né? Em uma outra companhia, quanto ela pagava de prêmio, quais eram as coberturas, o que ela realmente buscava como assistência. Então, eu vou conseguir personalizar produto, conseguir personalizar valores, de acordo com o perfil que eu consegui trazer da instituição financeira, e assim, com certeza, o ecossistema só vai começar a ganhar, né, cliente e todas as instituições participantes. Para mim, vai ser uma grande revolução. Não, com certeza. Já também tem casos lá na Europa de seguradoras que estão usando dados de Open Banking, porque lá na Europa tem um custo um pouco diferente de a associação poderia ser o agregador de dados, então ter acesso aos dados, algo que aqui no Brasil não temos. E elas estão fazendo, tipo, venda de seguro instantâneo, tipo, seguro viagem, ou, por exemplo, seguro de celular, porque eles conseguem enxergar através do cartão de crédito algumas compras, claramente, tudo isso tem que ser analisado. E aqui eu vejo dificuldades tanto resumindo o que estou vendo, é que eu vou ter dificuldades para a parte de segurança, a parte de consentimento, vou ter... E lembrando, Luiz, assim, que desculpa te interromper, mas quando a gente fala agora em dificuldade, quando eu falo desses dados, desse mundo de dados que você vai receber do Open Banking e do Open Insurance dentro da interoperabilidade, você tem que criar uma camada de analytics, um big data para armazenar essas informações, transformar em informações que você consiga utilizar como um score, alguma coisa que te leve a uma tomada de decisão em real time, se possível, ou no menor prazo possível. Então, existe também essa questão aí de armazenamento, análise e utilização tempestiva desses dados, né? Receber, você vai precisar ter uma tomada de decisão um pouquinho mais rápida. Perfeito. Então, mais um desafio para as seguradoras, além de tudo que nós falamos até agora. Então, eu queria ouvir de vocês, existem aceleradoras, existem soluções que podem ajudar as seguradoras, visão de vocês, também baseado na experiência que a gente viu no Open Banking, que possam ajudar essas seguradoras nessa jornada, acelerar essa jornada? O que vocês acham? Sim, hoje no mercado, desde a implantação do Open Bank no Reino Unido, já alguns fornecedores já vêm desenvolvendo solução de Open Banking, né, que empacota uma solução para fazer exposição das APIs regulatórias. E muitas empresas dessas vieram para o Brasil com essa solução e fazendo o que a gente chama de tropicalização, né, colocando aqui algumas customizações para o Brasil. Então, essas empresas elas estão se adequando se adequar agora para o Open Banking, e como o Open Insurance está trazendo toda essa carga técnica do Open Bank, então elas vão também conseguir atender o Open Insurance, né? Bom, basicamente a seguradora tem duas opções: ou ela vai desenvolver isso tudo dentro de casa, que talvez isso deve ser escolha de pouquíssimas, porque é uma complexidade muito grande de implementação, é muito padrão de segurança, é muita especificação técnica que tem que ler, então precisa de um know-how muito grande. E esse não é um negócio da seguradora, o negócio da seguradora é vender seguro. Então, provavelmente, pelo menos os nossos clientes, todos eles, sem exceção, foram para a abordagem de contratar uma plataforma de mercado, né? Que faz... aí tem algumas que só faz a parte de transmissão de dados, né? Então,
habilita a seguradora a expor dados de fase 1, né, de Open Data, habilita a seguradora de expor dados de cliente, né, em cima de todos aqueles estándares de segurança, do FAP, do modo de gestão de consentimento, revogação, toda essa parte técnica complexa que tem que ser feito, né? Mas independente se a seguradora vai contratar uma plataforma de mercado de Open Finance, né, ou se ela vai fazer dentro de casa, em qualquer uma das situações, ela vai ter trabalho de qualquer maneira. O que acontece é que quando ela contrata uma plataforma, ela está acelerando muito, né? Porque toda a parte mais complexa de segurança está ali na plataforma, então ela acelera muito. E aí a seguradora, quando toma essa decisão, ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa com o que não tem como ela terceirizar, que é a parte de mapeamento de dados, é encontrar onde está o dado no sistema dela, criar algum mecanismo, como a gente falou da fase 1, né, para extrair dos transacionais e deixar pronto para o Open Insurance, né? Agora, da mesma forma que tem algumas plataformas que são focadas mais na transmissão, tem outras que são focadas na transmissão e também na recepção. Porque existe uma regrinha do Open Finance, né, como um todo, que é a reciprocidade, né? Então, para eu como seguradora, busque dados de cliente de outra seguradora, eu também preciso de expor os dados do meu cliente, para que vire uma coisa justa, né? Então, a seguradora só expondo o dado, ela não ganha nada, porque ela só está alimentando os concorrentes com dados dela. Ela só passa a ganhar alguma coisa, a obter vantagens e novos modelos de negócio, à medida que ela começa a consumir também dados de outros clientes. Então, ela tem que pensar numa plataforma aceleradora que faça a transmissão para ela cumprir o regulador, né, que é obrigatório, e que consuma, porque o consumo do dado do outro lado é que vai trazer ganhos para ela, né, vai trazer novos modelos, novas oportunidades. Então é isso, a plataforma tem que transmitir e receber dado. Uma vez recebendo dado, aí é o que a Ana comentou, né, ela vai ter que, eu tenho um dado bruto de um seguro de automóvel, de um cliente. O que eu faço com isso agora? Então, eu tenho que ter uma inteligência de dados, ali, um analytics, algum mecanismo de data science para tirar algum insight em cima desses dados brutos. Porque o dado bruto pelo dado bruto, ele não vai resolver muita coisa. E aí, como plataformas de Open Insurance, de Open Finance como todas, a gente tem trabalhado com alguns vendors, né? Então, eu posso citar a Teros, a Finassistec, a CIP, que veio lá do Reino Unido, a Axia, que veio do Reino Unido, a Tecban com Ozone, que veio do Reino Unido, a Sensid, que é uma solução nacional aqui, né? Que está toda aqui no Brasil, né? Toda feita no Brasil. Então, a gente tem aqui, desses exemplos que eu dei 3 nacionais e 3 não nacionais, né? Nacional, Teros, a Finassistec e a Sensid, que o pessoal conhece, e as que trouxeram ali a bagagem do Open Banking do Reino Unido, a Tecban, a Axia e a CIP, né? E empresas, só que essas que eu citei são empresas especialistas em exposição de dados e consumo de dados, basicamente. E aí eu tenho um outro tipo de empresa que talvez faça parte do modelo de negócio, são as empresas que vão fazer algum tipo de análise de dados, tanto os dados regulados quanto os não regulados. Aí eu tenho alguns exemplos de algumas empresas que a gente tem conversado bastante, que é a Belva, a Plug, a Clave, a Quanto, que são empresas que estão focadas nesse mundo aí de analisar dados de Open Finance como um todo, né? Exato. Mas assim, só para complementar rapidamente, Lid, quando a gente fala de plataforma aceleradora, elas super ajudam nesse ponto de vista tecnológico, como o Edgar falou, né, na transmissão e na recepção, são completamente essenciais, mas é importante, a Ana sempre com ponto de vista regulatório, né? Mas é sempre importante ressaltar que existem algumas atividades, alguns requisitos aqui regulatórios que não serão atendidos pela plataforma. Então, sempre eu vou ter necessidade da seguradora participando ali para a geração do relatório anual, que isso não vai ser feito por eles, né? A parte de, novamente, riscos e controles internos. Então, atendimento ao cliente, toda essa parte ainda continua, por mais que contrate uma aceleradora, um parceiro, sendo obrigação da seguradora, ok? Ana, muito obrigado pela informações. A gente está acabando aqui.
com o nosso tempo. Gostaria muito de agradecer vocês, acho que foi bem rico, o papo estava muito legal, eu continuaria conversando com vocês mais tempo. Quero agradecer de novo e espero que o público que nos está vendo tenha achado a conversa de vocês agregadora, principalmente seguradoras, nessa jornada. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Edgar, e muito obrigado a todos que nos estão acompanhando. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.